aí, Silane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. E hoje nós seguimos com a redação do Enem. A proposta é do Enem passado, sobre a valorização, a desvalorização dos povos tradicionais. Essa minha filha tirou 960, ela perdeu ponto apenas na competência 1. Então vamos lá para a correção? Antes de você seguir para o vídeo, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos se inscrever no canal, vamos assistir a vinheta? Vamos! Ô, gente, olha só. Essa aluna, ela perdeu pontos apenas nos critérios na competência 1, tá? Então, eu vou analisar aí essa redação dela e eu quero que vocês prestem atenção. Vou colocar a redação toda, tá? Que fica melhor para vocês enxergarem aí. E eu quero que vocês prestem atenção nas alusões que ela utilizou, nos argumentos e na competência 5. Olha só. Levi-Strauss, ao realizar pesquisas no campo cultural dos mais variados povos e comunidades tradicionais, relata que cada costume praticado tem sua devida importância dentro do contexto em que está inserido e condena uma hierarquia de práticas culturais. No Brasil, entretanto, observa-se o não reconhecimento da valorização da área da pesquisa do antropólogo em questão. Olha só como há uma retomada aí da alusão, tá? É bem importante que haja essa retomada da alusão para que ela cumpra aí, né, o crivo de ser pertinente, de ser produtiva e de ser legitimada, tá? E aí agora ela se colocou aqui no texto, trouxe a tese dela, trouxe as palavras principais aí da redação e agora ela vai antecipar os argumentos. Desse modo, em razão da insuficiência governamental e da imprudência social, é inegável a configuração de um cenário desafiador e perverso. E por isso, uma reflexão sobre esse assunto é demasiadamente necessária, tá? Então, olha só, aqui ó, ela trouxe a contextualização do tema com uma área do conhecimento, depois ela trouxe a tese dela, e aí trouxe para o Brasil e trouxe uma conjunção adversativa, retomou a alusão e antecipou aí os argumentos dela que ela vai utilizar na sequência. Cumpriu aí com o propósito. Sob esse aspecto, embora o Brasil possua um vasto código normativo, a negligência legislativa com a não efetividade das normas ainda, olha lá, ó, ai Jesus, ó, das normas, ainda perdura, visto que o direito à igualdade de todos perante as leis, previsto pela Constituição Federal de 88, é ignorado. Lastimável perceber nesse sentido que certas populações tradicionais não foram incluídas na legislação. Fato esse que comprova a lacunariedade da Carta Magna, que rege o país. Dessa maneira, a falta de investimentos na conservação dessas culturas, atrelada à corrupção executada pelo Estado patrimonialista, contribui para que práticas, as quais deveriam ser preservadas e reconhecidas, sejam, sejam alvos da exclusão e da opressão. Logo, enquanto a decisão do governo em excluir tais povos persistir, os valores desses enfrentarão duros obstáculos e correrão risco constante de, infelizmente, perderem-se no tempo. Aqui, ó, o correto seria lacunaridade, sem o E, tá? Então, aqui um errinho de ortografia, tá? Então, olha só. Aqui você trouxe o tópico frasal. Excelente tópico frasal, que você vem falar do Código Normativo. Depois, você traz a Constituição Federal e aí você fala dessa lacuna existente na Carta Magna. E na sequência, você fala que essa falta de investimentos, que tudo isso contribui para que essas práticas sejam alvos de exclusão e de opressão.
E aí, ao final, você faz aí um fechamento do parágrafo, justamente cumprindo aí com o propósito, né, do seu texto. Então, por enquanto, você teve aqui, ó, erros de ortografia, cumprindo com as notas que a banca te deu nas competências, né? Você teve notas máximas em todas as competências e perdeu apenas na competência 1, que é o domínio da língua portuguesa. Para além dessa negligência, é possível encontrar outro desafio agravante dessa problemática na mentalidade rasa das pessoas, a qual se materializa no conceito de humanidade zumbi, proferido por Ailton Krenak, sociólogo, ativista e grande defensor dos indígenas e da natureza. Qual que é o outro desafio agravante dessa problemática na atualidade rasa das pessoas? A qual se materializa? O que se materializa? O outro desafio? A problemática? A mentalidade rasa das pessoas? Então, aqui, ó, nós não conseguimos ter essa retomada. Então, você pode ter incorrido em erro de concordância. Ou você foi penalizada aí por ambiguidade, justamente por nós não conseguirmos fazer a retomada efetiva do termo que você trouxe. Então, olha lá, o que se materializa? O desafio? Se for o desafio, erro de concordância, tá? Em outras palavras, quando o consumismo exacerbado, o desmatamento sem limites e a extensa nuvem de poluição são colocados, olha lá, concordância de novo, em primeiro plano, nesse contexto, se eu não me engano, você usou a repetição aí nesse contexto, se eu não me engano, tá? Nesse contexto que se configura uma sociedade alienada, com comportamentos de um morto-vivo, de um corpo sem alma, o qual prefere ter lucro à valorização das comunidades tradicionalistas. Assim, percebe-se que a ignorância humana é, de fato, um desafio encontrado não só pelo então sociólogo, mas também por outras culturas, como as quilombolas e ribeirinhas, por exemplo. Olha só, é muito importante que essa retomada, tá? Que essa retomada aí da alusão seja realizada no seu texto, justamente para que vocês cumpram com o propósito, né, da alusão, porque ela precisa ser pertinente, ela precisa ser produtiva e ela precisa ser legitimada. Você precisa cumprir com esse objetivo aí. É indubitável, portanto, que o reconhecimento de povos e comunidades tradicionais enfrenta obstáculos e, por conseguinte, dessa situação, medidas fazem-se necessárias. Para isso, o líder do Poder Executivo, em parceria com as prefeituras municipais, deve promover ações que estimulem a manutenção de áreas ocupadas por essas populações, por meio de campanhas com o lema "Não mate um valor cultural", as quais poderiam ser realizadas com propagandas, olha lá, um N, televisivas em horários nobres, visando atingir o maior público possível. Tal ação teria por finalidade reduzir os desafios para a valorização das culturas em questão e, dessa forma, emergir uma nova era no Brasil, ancorada nos alicerces expostos pelo antropólogo Levi Strauss. Então, olha só. É uma pena, meu amor, é uma pena que você tenha perdido aí pontos nesses aspectos de língua portuguesa, né? Eu tenho certeza aí que esses deslizes foram deslizes na hora de passar a redação a limpo, pelo contexto de prova, pela ansiedade, por tudo aquilo, né, que envolve a produção de uma redação em contexto de prova. Eu tenho certeza que foi isso que penalizou aí a sua nota. Mas eu quero parabenizá-la pela argumentação, pelo uso das alusões, pela competência 5 e por tudo que se produziu aí muito bem no seu texto, beleza? Vamos lá então? Bora escrever a redação, meu filho!